19 de dezembro de 2025. Anote essa data, lembre-se dela, porque, de acordo com fontes governamentais que falaram sob condição de anonimato, algo significativo está programado para acontecer nesse dia. Algo envolvendo o 3I Atlas, o enorme objeto interestelar que atualmente atravessa o nosso sistema solar. E o silêncio dos canais oficiais não é acidental, é calculado, é deliberado. E se você entender o que realmente está a acontecer a portas fechadas em Washington, Genebra e Pequim, esse silêncio deve aterrorizá-lo. Comece com o que sabemos publicamente. O 3I Atlas foi descoberto em julho de 2025 pelo Sistema de Alerta de Impacto Terrestre de Asteroides no Chile. O anúncio foi feito pelo Minor Planet Center em 2 de julho. Em poucas horas, astrônomos de todo o mundo começaram a rastrear esse visitante de fora do nosso sistema solar. Em poucos dias, eles perceberam que não se tratava apenas de mais um viajante cósmico. Era algo sem precedentes, algo que não se comportava como os objetos naturais deveriam se comportar. Algo que levantava questões que ninguém em posições de autoridade queria responder publicamente. O objeto mede aproximadamente 10 quilômetros de diâmetro, mais ou menos o tamanho de Manhattan. Viaja a velocidades superiores a 200 mil quilômetros por hora. A sua trajetória levou-o ao interior do sistema solar, numa rota que os astrônomos calcularam ter menos de 0,005% de probabilidade de ocorrer naturalmente. Menos de 5 chances em 100 mil. Isso não são probabilidades, são coincidências impossíveis empilhadas sobre anomalias estatísticas envoltas em improbabilidades matemáticas. E, no entanto, os cientistas do governo continuaram a insistir, publicamente, que o 3I Atlas era apenas um cometa, apenas gelo e rocha de outro sistema estelar. Nada mais, sigam em frente, não há nada para ver aqui. Mas a deputada Ana Paulina Luna, da Flórida, não seguiu em frente. Em 31 de outubro, ela enviou uma carta formal ao administrador interino da NASA, exigindo a divulgação imediata de todos os dados, imagens e observações relacionados ao 3I Atlas. Ela solicitou especificamente as fotografias de alta resolução tiradas pelo Mars Reconnaissance Orbiter em 2 de outubro, quando o objeto passou a 30 milhões de quilômetros do planeta vermelho. Essas imagens, de acordo com fontes familiarizadas com a situação, mostravam detalhes que contradiziam a hipótese do cometa natural. Mostravam estruturas, geometrias, padrões que não deveriam existir num pedaço de gelo com 7,5 mil milhões de anos, que foi bombardeado por radiação cósmica por mais tempo do que a Terra existe. A resposta da NASA? Silêncio. A agência citou a paralisação do governo, que começou em 1 de outubro, como motivo para a não divulgação. Mas eis o que não faz sentido. O governo reabriu. O financiamento foi retomado. No entanto, essas imagens continuam classificadas, não retidas, não em análise, classificadas. Essa é uma designação específica. Isso significa que alguém, em algum lugar da cadeia de comando, determinou que essas fotografias representam informações que poderiam ameaçar a segurança nacional se fossem divulgadas ao público. O que exatamente o Mars Reconnaissance Orbiter viu que justifica esse nível de sigilo? O professor Avi Loeb, da Universidade de Harvard, tem se manifestado sobre a necessidade de transparência. Ele informou os membros do Congresso em 31 de outubro sobre o 3I Atlas e suas implicações. Ele solicitou que a NASA divulgasse todos os dados científicos para análise independente. Ele apontou que as anomalias em torno desse objeto, se fossem observadas em qualquer outro contexto científico, exigiriam um escrutínio extraordinário. Mas, em vez de escrutínio, recebemos comunicados à imprensa sobre atividade cometária natural, embora incomum. Em vez de dados, recebemos garantias de que tudo está sob controle. Em vez de respostas, recebemos briefings agendados que são adiados, remarcados e, em seguida, cancelados por completo. Em 6 de novembro, o Defense Scoop informou que funcionários da NASA haviam agendado uma reunião com o deputado Luna para o dia seguinte. Essa reunião aconteceu. O que foi discutido permanece desconhecido. O gabinete de Luna divulgou uma breve declaração, reconhecendo que a reunião ocorreu e afirmando que a NASA havia concordado em fornecer informações adicionais assim que a análise fosse concluída. Quando a análise será concluída, nenhum prazo foi fornecido. Qual será a forma das informações? Não foram fornecidos detalhes. Incluirá as imagens confidenciais? Sem comentários.
O Pentágono acrescentou outra camada a esta história. Quando questionado se o Three Eye Atlas representava uma ameaça à segurança nacional, um porta-voz do Departamento de Defesa afirmou que o Gabinete de Resolução de Anomalias em todos os domínios, AARO, estava a acompanhar de perto os relatórios relacionados com o Three Eye Atlas, mas que o objeto não se enquadra na missão do AARO, uma vez que é avaliado como sendo um cometa. Repare na formulação: não confirmado como sendo um cometa, não definitivamente identificado como um cometa, avaliado. Essa é a linguagem da comunidade de inteligência. Isso significa que estão a operar com base em avaliações e interpretações, não em certezas. E se não tem certeza, por que estão a dizer ao público que tem? Eis o que os membros do governo não dizem publicamente, mas confirmam em off. No início de setembro, várias agências federais começaram a coordenar os preparativos para o que os documentos internos chamam de o Evento de Dezembro. Esses preparativos envolveram a FEMA, o Departamento de Segurança Interna, o Conselho de Segurança Nacional e elementos da comunidade de inteligência. O objetivo declarado, de acordo com uma fonte, era garantir a continuidade das operações governamentais e a segurança pública no caso de desenvolvimentos inesperados relacionados à aproximação do Three Eye Atlas em meados de dezembro. Desenvolvimentos inesperados. Que desenvolvimentos? Se se trata apenas de um cometa a passar, que desenvolvimentos poderiam ocorrer que exigissem a coordenação da FEMA e protocolos de continuidade do governo? Esses protocolos são reservados para cenários catastróficos: guerra nuclear, impacto de asteroide, surto pandêmico, eventos que ameaçam o funcionamento básico da sociedade. Por que esses protocolos seriam necessários para um cometa que todas as fontes oficiais insistem que não representa nenhuma ameaça para a Terra? A trajetória fornece parte da resposta. O Three Eye Atlas atingiu o periélio, a sua aproximação máxima do Sol, no dia 30 de outubro. Naquele momento, ele estava no lado oposto do Sol em relação à Terra, completamente obscurecido, inobservável a partir de telescópios terrestres. Apenas recursos espaciais como o SOHO, o Estéreo e o Telescópio Espacial James Webb puderam ver o que aconteceu durante aquelas horas cruciais. E, de acordo com várias fontes, o que aconteceu durante o periélio não foi um comportamento normal de um cometa. O objeto brilhou explosivamente muito além dos níveis previstos. As suas emissões mudaram de composição e a sua trajetória, que tinha sido calculada com precisão com base em meses de observações, desviou-se 4 segundos de arco da trajetória prevista. 4 segundos de arco não parecem significativos. É uma medida angular minúscula, quase imperceptível mesmo com instrumentos sofisticados. Mas quando se está a rastrear um objeto que viaja a 200.000 km/h através de distâncias interestelares, 4 segundos de arco traduzem-se em centenas de milhares de quilômetros de diferença posicional. Algo fez com que o Three Eye Atlas mudasse de rumo? Não muito. Apenas o suficiente para ajustar ligeiramente a sua trajetória. Apenas o suficiente para garantir que, quando atingir a sua aproximação máxima à Terra em 19 de dezembro, ele passará exatamente a 1,8 unidades astronômicas, aproximadamente 270 milhões de quilômetros. Essa distância é importante. É longe o suficiente para que não haja possibilidade de colisão, sem efeitos gravitacionais na órbita da Terra, sem perturbações das marés. Perfeitamente seguro do ponto de vista físico, mas também é perto o suficiente para uma observação detalhada, perto o suficiente para que telescópios terrestres, telescópios espaciais e até mesmo astrônomos amadores com equipamentos modestos possam ver o Three Eye Atlas com detalhes sem precedentes. Perto o suficiente para que, seja lá o que for esse objeto, seja lá o que for que ele esteja fazendo, tenhamos um lugar na primeira fila para assistir ao espetáculo. E isso, de acordo com fontes familiarizadas com as reuniões confidenciais, é o que preocupa os governos. Não que o Three Eye Atlas vá nos atingir, mas que veremos algo que não pode ser explicado como um fenômeno natural, algo que nos forçará a admitir o que esse objeto realmente é. Considere a direção de chegada. O Three Eye Atlas entrou no Sistema Solar a partir de uma trajetória que remonta a uma região do céu a menos de 9 graus da famosa fonte do sinal WOW.
O sinal WOW, detectado em 1977 pelo radiotelescópio Big Ear, continua a ser o candidato mais forte para uma transmissão extraterrestre artificial alguma vez recebida. Durante 48 anos, os cientistas debateram a sua origem, o seu significado e se era mesmo real. E agora, um objeto interestelar chega de quase exatamente a mesma direção. A probabilidade disso ser coincidência, 0,6%, menos de uma chance em 160. Acrescente isso à probabilidade da trajetória. Acrescente isso ao momento do periélio que obscureceu o objeto precisamente quando ele estava mais brilhante. Acrescente isso à correção de curso que ajustou a sua distância de aproximação em dezembro. Acrescente isso à composição química que não se assemelha em nada aos cometas da nuvem de Oort do nosso próprio sistema solar. Cada anomalia, individualmente, pode ser descartável. Coletivamente, elas pintam um quadro que as explicações astronômicas convencionais não conseguem abordar totalmente. O professor Loeb afirmou publicamente que avalia a probabilidade de o Three Eye Atlas ser artificial em 30 a 40%. Isso não é especulação marginal. É um astrofísico de Harvard, ex-presidente do Departamento de Astronomia, a dizer que há uma chance em 3 de que este objeto tenha sido fabricado, construído, enviado para cá deliberadamente. E os funcionários do governo, aqueles que viram os dados confidenciais, aqueles que revisaram a análise que não foi divulgada ao público, não o contradizem, não o chamam de louco, não estão a emitir declarações explicando por que ele está errado. Estão a permanecer em silêncio, e esse silêncio é ensurdecedor. A portas fechadas, as conversas são diferentes. De acordo com uma fonte da comunidade de inteligência, uma avaliação confidencial concluída no final de outubro concluiu que o Three Eye Atlas exibe características inconsistentes com a formação e o comportamento natural de um cometa. A avaliação não concluiu que era artificial, mas também não pôde concluir que era natural. A recomendação foi manter a monitorização contínua, preparar-se para vários cenários e evitar declarações públicas que possam precisar de ser retratadas mais tarde. Por outras palavras, não dizer às pessoas que é definitivamente apenas um cometa, porque podemos ter de admitir que é outra coisa. A Agência Espacial Europeia tem sido mais aberta, pelo menos relativamente. No início de novembro, os cientistas da ESA publicaram conclusões preliminares de observações feitas por várias naves espaciais e estações terrestres. Essas descobertas confirmaram emissões eletromagnéticas incomuns do Three Eye Atlas. Não eram sinais de rádio, não eram o tipo de transmissões moduladas que se associariam a uma comunicação deliberada, mas sim atividade eletromagnética que não corresponde aos processos de plasma em torno de cometas naturais. Atividade que sugere geração interna de energia. Atividade que, nas palavras de um investigador da ESA que falou anonimamente, parece suspeitosamente algo a funcionar dentro desse objeto. A funcionar presente, não tecnologia antiga adormecida envolta em gelo, operando, ativo, funcional, fazendo algo, mesmo que não entendamos o que. O telescópio espacial James Webb observou o Three Eye Atlas em agosto, antes do periélio. A NASA divulgou alguns desses dados no final de agosto, mostrando que a superfície do objeto havia sido transformada por bilhões de anos de bombardeio de raios cósmicos. A radiação penetrou de 15 a 20 metros de profundidade, criando o que os cientistas chamaram de crosta processada por radiação. Esse anúncio teve uma cobertura moderada. O que não foi anunciado publicamente foi o que os instrumentos do Webb detectaram sob essa crosta. A análise espectroscópica indicou estruturas internas com composições que não correspondem ao gelo ou à rocha, simetrias que os processos naturais de acreção não produzem, vazios, câmaras, geometrias que um analista descreveu como arquitetônicas. Essa análise permanece confidencial. O cientista que mencionou isso fê-lo numa conversa privada numa conferência internacional em Genebra no final de setembro. Desde então, esse cientista foi instruído a não discutir o Three Eye Atlas publicamente enquanto se aguarda a conclusão da revisão por pares. Revisão por pares que, de acordo com várias fontes, foi adiada indefinidamente a pedido da NASA. Por que as descobertas são controversas? Por que são incertas? Ou porque são certas e alguém decidiu que o público não está pronto para o que elas revelam. O dia 19 de dezembro se aproxima.
Faltam 40 dias no momento em que este artigo está sendo escrito. 40 dias até que o 3I Atlas alcance seu ponto mais próximo da Terra. 40 dias até que milhões de observadores em todo o mundo possam apontar seus telescópios para esse objeto e ver por si mesmos o que está acontecendo. E aqui está o que os governos sabem, mas não disseram publicamente. Eles não podem controlar a narrativa quando isso acontecer. Eles não podem classificar o que os astrônomos amadores fotografam de seus quintais. Não podem impedir que observadores internacionais partilhem dados de forma independente. O evento de dezembro, seja ele qual for, acontecerá à vista de qualquer pessoa que se interesse em assistir. É por isso que há preparativos. É por isso que a FEMA está envolvida. É por isso que os protocolos de continuidade do governo foram ativados. Não porque o 3I Atlas represente uma ameaça física, mas porque representa uma ameaça informacional, uma ameaça à narrativa mantida sobre o lugar da humanidade no universo, uma ameaça à confortável suposição de que estamos sozinhos, que os visitantes interestelares são apenas rochas e gelo, que nada lá fora está a prestar atenção em nós. Se o 3I Atlas for o que alguns cientistas acreditam que ele possa ser, tudo muda. E os governos, por natureza, não lidam bem com mudanças de paradigma. Eles lidam com elas com cautela, com controle, com divulgação cuidadosamente gerenciada. Os militares sabem de algo. Várias fontes confirmam que unidades da Força Espacial, redes de vigilância por satélite e agências de inteligência em países da OTAN foram encarregadas de monitorizar continuamente o 3I Atlas desde o início de setembro. Não se trata de observação astronômica de rotina. Trata-se de rastreamento operacional confidencial, usando recursos normalmente reservados para monitorizar satélites hostis, lançamentos de mísseis e ameaças potenciais à segurança nacional. Quando os departamentos de defesa em todo o mundo começam a tratar um cometa como uma preocupação militar, é preciso perguntar o que eles sabem que o público não sabe. Comece pela Rede Internacional de Alerta de Asteroides. A IAWN existe especificamente para coordenar a resposta global a objetos próximos da Terra que possam representar ameaças de impacto. Os seus membros incluem agências espaciais dos Estados Unidos, Europa, Japão, Rússia, China e dezenas de outras nações. Em 20 de setembro, a IAWN iniciou uma campanha de observação sem precedentes para o 3I Atlas. A campanha decorre de 27 de novembro de 2025 a 27 de janeiro de 2026. São 2 meses completos de observação global, coordenada usando todos os telescópios, sistemas de radar e sensores espaciais disponíveis. Eis o que torna isso notável. O 3I Atlas não representa nenhuma ameaça de impacto para a Terra. A sua aproximação máxima é de 1,8 unidades astronômicas, cerca de 270 milhões de quilômetros. Isso é mais longe do que a distância entre a Terra e Marte na sua aproximação máxima. Não há nenhum cenário de mecânica orbital em que este objeto possa colidir com o nosso planeta. Nenhum. Então, por que é que a rede de defesa planetária, projetada explicitamente para proteger a Terra de impactos de asteroides, está a dedicar 2 meses de observação intensiva a algo que não pode nos ameaçar fisicamente? A resposta, de acordo com várias fontes familiarizadas com o planeamento da IAWN, é que a campanha de observação não tem como objetivo proteger a Terra do 3I Atlas. O objetivo é documentar o que o 3I Atlas faz durante a sua aproximação máxima. Que sinais emite, que correções de rota faz, que atividades se tornam detetáveis quando as condições de observação são ideais. Eles querem um registro completo porque, em privado, os cientistas envolvidos na campanha não acreditam que este seja um objeto natural. E se não é natural, então compreender o seu comportamento torna-se uma questão de segurança planetária, mesmo que não represente risco de colisão. A campanha envolve aproximadamente 40 grandes observatórios em todo o mundo, além de inúmeras instalações menores e astrônomos amadores. As observações abrangerão comprimentos de onda de luz visível, infravermelho, rádio, ultravioleta e raios-x.
Várias naves espaciais participarão, incluindo o Telescópio Espacial James Webb, o Telescópio Espacial Hubble, o Observatório de Raios-X Chandra e vários satélites de observação da Terra que podem ser utilizados para a observação astronômica. Este é o programa de observação mais abrangente já organizado para um único cometa ou asteroide. O custo chega a centenas de milhões de dólares quando se leva em conta o tempo de uso do telescópio, as operações da nave espacial, o processamento de dados e o pessoal. Não se gasta esse tipo de dinheiro sem um bom motivo. O envolvimento militar é mais profundo do que a maioria das pessoas imagina. De acordo com analistas de defesa que falaram sob condição de anonimato, as unidades da Força Espacial responsáveis pelo monitoramento de objetos orbitais receberam briefings confidenciais sobre o 3I Atlas em meados de setembro. Esses briefings incluíram previsões de trajetória, dados espectroscópicos e análises sugerindo que o objeto exibe características inconsistentes com a formação natural. O pessoal da Força Espacial foi instruído a manter o radar continuamente focado no objeto, usando sistemas de matriz faseada, baseados em terra e sensores espaciais. Esse é um protocolo normalmente reservado para rastrear naves espaciais potencialmente hostis ou detritos que ameaçam satélites críticos. A Rede de Vigilância Espacial dos Estados Unidos, uma rede global de radares terrestres e telescópios ópticos que rastreia tudo na órbita da Terra, expandiu a sua missão em outubro para incluir o monitoramento do espaço profundo do 3I Atlas. Isso exigiu a reprogramação de algoritmos de rastreamento, o ajuste de prioridades de programação e a coordenação com parceiros internacionais para garantir que não houvesse lacunas na cobertura. Um operador de radar, falando em particular, descreveu o esforço como tratar um cometa interestelar como se fosse um satélite chinês que pode começar a manobrar de forma imprevisível. Isso não é hipérbole, é o protocolo operacional literal. O Ministério da Defesa da Rússia tem estado igualmente envolvido, embora de forma menos pública. As instalações de observação por satélite na Sibéria e na região do Cáucaso foram encarregadas de monitorizar 24 horas por dia desde o final de setembro. O Programa Espacial da China, normalmente sigiloso sobre atividades espaciais militares, participou numa reunião em outubro em Viena, organizada pelo Comitê das Nações Unidas para a Utilização Pacífica do Espaço Exterior. Essa reunião, de acordo com fontes presentes, centrou-se em protocolos de coordenação internacional para objetos anômalos de origem indeterminada. O 3I Atlas não foi mencionado pelo nome no resumo oficial da reunião, mas todos os presentes compreenderam o que estava a ser discutido. Os funcionários da Agência Espacial Europeia têm sido mais abertos sobre as suas preocupações, pelo menos à porta fechada. Um memorando interno vazado do Programa de Consciência Situacional Espacial da ESA, datado de 15 de outubro, afirmava que o 3I Atlas representa um objeto de interesse significativo para a segurança planetária e recomendava máxima prioridade de observação de acordo com os recursos disponíveis. O memorando continuava observando que, embora o objeto não represente risco de colisão, seu valor potencial de inteligência e natureza pouco clara justificam esforços extraordinários de monitoramento. Valor de inteligência. Essa não é uma linguagem normalmente aplicada a cometas. A coordenação se estende além das agências governamentais. Empresas espaciais privadas com capacidade de observação, incluindo SpaceX, Blue Origin e várias empresas de imagens de satélite, foram abordadas para contribuir com dados. Algumas concordaram voluntariamente, outras receberam o que fontes descreveram como pedidos veementes de representantes do Departamento de Defesa. Um executivo de uma empresa de imagens, falando em off, descreveu ter sido solicitado a reorientar satélites comerciais de observação da Terra para observar o 3I Atlas durante janelas de tempo específicas. Quando questionado sobre por que satélites civis projetados para imagens terrestres seriam necessários para observação astronômica, o executivo foi informado de que era uma questão de segurança nacional e que mais perguntas não eram apropriadas. Os mercados financeiros não deixaram passar as implicações. No final de outubro, os contratantes de defesa com capacidades de vigilância espacial observaram uma atividade incomum nas ações. As ações de empresas que fabricam sistemas de telescópios, equipamentos de radar e sensores espaciais tiveram picos de volume e aumentos modestos de preço. Os analistas de mercado observaram os movimentos, mas não conseguiram identificar catalisadores específicos. Nenhum contrato governamental havia sido anunciado.
Nenhum relatório de lucros havia excedido as expectativas. Apenas uma acumulação silenciosa por parte de investidores institucionais que pareciam saber algo que o mercado em geral não sabia. Siga o dinheiro e encontrará pessoas a preparar-se para algo significativo. As seguradoras também estão atentas. A Lloyd's of London, que subscreve apólices para operadores de satélites e empreendimentos espaciais, emitiu orientações internas no início de novembro sobre os riscos potenciais de objetos interestelares. As orientações não mencionavam especificamente o Three Eye Atlas, mas o momento era notável. Recomendava que os operadores de satélites revisassem os seus protocolos de prevenção de colisões e considerassem se a cobertura existente abordava adequadamente vetores de ameaças não tradicionais. Tradução: se algo inesperado acontecer em dezembro, não presuma que as suas apólices atuais pagarão sem questionamentos. Instituições acadêmicas com programas de astronomia notaram pressão de patrocinadores governamentais. Vários pesquisadores envolvidos nas observações do Three Eye Atlas relataram ter sido solicitados a assinar acordos de confidencialidade adicionais antes de receber acesso a determinados conjuntos de dados. Isso é incomum. A investigação científica normalmente opera com base nos princípios de publicação aberta e revisão por pares. Os acordos de confidencialidade são raros fora de projetos de defesa classificados. No entanto, aqui estão astrônomos civis, realizando observações de um cometa visível ao público, sendo solicitados a restringir o que podem discutir. Um professor, que preferiu não se identificar por medo de comprometer financiamentos futuros, descreveu a situação como sem precedentes em minha carreira de 30 anos. O quadro jurídico é obscuro. O Tratado do Espaço Exterior, assinado em 1967, estabelece princípios para o direito espacial internacional. Ele proíbe as nações de reivindicar soberania sobre corpos celestes e exige que as atividades espaciais sejam conduzidas para fins pacíficos. Mas o que acontece quando um corpo celeste pode não ser natural? O que acontece quando um objeto interestelar exibe características que sugerem inteligência? O tratado não aborda esses cenários porque, em 1967, eles pareciam pura ficção científica. Agora, eles podem ser realidade e os advogados internacionais estão se esforçando para interpretar uma linguagem de 7 décadas atrás em contextos totalmente novos. O Escritório das Nações Unidas para Assuntos do Espaço Exterior convocou uma sessão a portas fechadas em 20 de outubro para discutir as implicações jurídicas e políticas de cenários de contato envolvendo inteligência não terrestre. Essa sessão não estava oficialmente relacionada ao Three Eye Atlas, mas todos os convidados sabiam qual era a verdadeira agenda. Entre os participantes estavam representantes das principais nações espaciais, além do Brasil, Índia, África do Sul e outros países com capacidades astronômicas significativas. As discussões teriam abordado questões como: quem fala pela humanidade se houver uma tentativa de comunicação? Quais protocolos regem o compartilhamento de informações sobre possíveis tecnologias extraterrestres? Como as nações coordenam respostas a objetos que podem ser plataformas de vigilância de outras civilizações? Essas não são mais questões acadêmicas, são desafios políticos práticos que os governos enfrentam atualmente. E, a julgar pela atmosfera relatada na reunião, o consenso está a revelar-se difícil de alcançar. A Rússia e a China defendem um controle rigoroso da informação e uma coordenação internacional centralizada através da ONU. Os Estados Unidos e as nações europeias são a favor da partilha transparente de dados e da análise descentralizada por instituições científicas independentes. As nações mais pequenas preocupam-se com a possibilidade de serem excluídas dos processos de tomada de decisão que podem afetar toda a humanidade. Ninguém tem boas respostas. Todos estão a improvisar à medida que avançam, porque não existe um manual para esta situação. Os líderes religiosos também estão a ser discretamente informados. No início de novembro, representantes do Vaticano, das principais instituições acadêmicas islâmicas, das autoridades religiosas hindus e das organizações budistas participaram em consultas com funcionários governamentais sobre as potenciais implicações sociais e teológicas da confirmação da existência de inteligência extraterrestre. Essas consultas não foram divulgadas, mas várias fontes confirmaram que ocorreram.
A preocupação não é com a doutrina teológica, pois a maioria das estruturas religiosas pode acomodar a vida extraterrestre. A preocupação é com a estabilidade social, sobre como as populações reagem quando pressupostos fundamentais sobre a singularidade da humanidade são desafiados, sobre prevenir o pânico, manter a ordem e gerir o choque psicológico que pode acompanhar a confirmação de que não estamos sozinhos. O envolvimento da FEMA se encaixa nesse padrão. A Agência Federal de Gestão de Emergências normalmente não se preocupa com cometas. Sua missão é a resposta e preparação para desastres domésticos. No entanto, em meados de setembro, a FEMA ativou centros de coordenação regionais e começou a atualizar protocolos de comunicação de emergência. Quando questionados, porta-vozes da agência citaram exercícios de preparação de rotina, mas o momento levanta questões. Por que setembro? Por que concentrar os exercícios em cenários envolvendo eventos de informação inesperados e gestão da resposta pública a desenvolvimentos sem precedentes? Essas frases não correspondem a cenários de desastres naturais, correspondem a cenários de divulgação, correspondem a situações em que o desafio não é o dano físico, mas o choque informativo. Os protocolos de continuidade do governo, os planos confidenciais que garantem a continuidade das funções essenciais do governo durante eventos catastróficos, foram revistos e atualizados em outubro. Várias fontes confirmam que isso aconteceu em várias agências e envolveu coordenação com a liderança do Congresso. Os cenários específicos abordados permanecem confidenciais, mas um funcionário do Congresso, falando anonimamente, descreveu briefings sobre manter as operações do governo e a confiança pública durante eventos que podem alterar fundamentalmente a compreensão pública do lugar da humanidade no universo. Essa linguagem não se refere a furacões ou terremotos. Refere-se a mudanças de paradigma. A data de 19 de dezembro continua a aparecer nos documentos de planeamento, não como uma data de ameaça, não como um cenário de impacto, mas como um ponto de decisão, como um momento em que mais informações estarão disponíveis, como um prazo para que certos preparativos sejam concluídos. Um planeador do Departamento de Defesa, falando em particular, descreveu-o como o dia em que talvez precisemos de ter algumas conversas difíceis com o público. Quando pressionado sobre que conversas, o planeador recusou-se a dar mais detalhes, mas disse: "Se você tem prestado atenção ao 3i Atlas, provavelmente pode adivinhar. Os astrônomos amadores representam um fator imprevisível que os governos não podem controlar totalmente. Milhares de pessoas em todo o mundo têm telescópios capazes de observar o 3i Atlas durante a sua aproximação em dezembro. Eles não estão sujeitos ao sigilo governamental, não estão sujeitos a acordos de confidencialidade. Se virem algo notável, algo que contradiga as declarações oficiais, irão publicá-lo online imediatamente. Irão partilhar imagens, espectros e dados através de fóruns e redes sociais antes que qualquer governo possa tentar conter a informação. É por isso que os preparativos se concentram tanto na estratégia de comunicação, porque uma vez que o segredo é revelado, o controle da narrativa torna-se impossível. Slides do PowerPoint, vazados de uma reunião da OTAN em Bruxelas no final de outubro, descrevem protocolos de comunicação para eventos de observação anômalos. Os slides descrevem um sistema de resposta em camadas. Camada 1. Observações que podem ser explicadas por meio de estruturas científicas convencionais são anunciadas por canais normais, comunicados de imprensa da NASA, publicações científicas, procedimentos padrão. Camada 2. Observações que desafiam explicações convencionais, mas não provam definitivamente a origem artificial. Desencadeiam declarações cuidadosamente redigidas, enfatizando a incerteza e a necessidade de análises adicionais. Nível 3. Observações que fornecem evidências convincentes de origem artificial. Ativam estratégias de comunicação internacionais coordenadas envolvendo chefes de Estado, o secretário-geral da ONU e briefings simultâneos em vários idiomas, projetados para maximizar a calma e minimizar o pânico. Ninguém espera o nível 1. Se o 3i Atlas fosse apenas um cometa, não estaríamos a ter estas conversas. A preparação é para o nível 2 ou nível 3. Para o momento em que o reconhecimento oficial se tornar inevitável, para o dia em que alguém, em algum lugar, observar algo que não possa ser descartado como fenômeno natural, algo tão claro, tão inequívoco, que continuar a manter a história de que é apenas um cometa
se torne insustentável. O dia 19 de dezembro pode ser esse dia. Ou talvez não, mas os governos em todo o mundo estão se preparando como se fosse. Então, o que realmente acontecerá no dia 19 de dezembro? O que as pessoas devem esperar? Mais importante ainda, o que elas devem observar que os governos podem não anunciar publicamente? Vamos separar os fatos confirmados das especulações razoáveis e examinar o que as evidências realmente sugerem. Primeiro, os factos confirmados. 3. O Atlas atingirá a sua aproximação máxima da Terra a exatamente 1797478 unidades astronômicas, o que se traduz em 268.898.938 quilômetros. Isso ocorrerá na sexta-feira, 19 de dezembro de 2025. A hora exata varia de acordo com a localização, mas para a maior parte da Terra, a aproximação máxima ocorrerá no final da tarde ou início da noite UTC. O objeto estará na constelação de Leão, visível do hemisfério norte no céu, antes do amanhecer. O brilho esperado é de aproximadamente magnitude 11 a 12, possivelmente tão brilhante quanto magnitude 9, se os níveis atuais de atividade continuarem. Isso significa que pequenos telescópios e bons binóculos sob céu escuro devem ser capazes de vê-lo. Não é espetacular, mas acessível a astrônomos amadores sérios. Esses são os números publicados pela NASA. Essas são as trajetórias calculadas por várias instalações independentes em todo o mundo. Esses cálculos são sólidos. Eles são baseados em meses de observações, mecânica orbital que se provou precisa ao longo de séculos e confirmação de dezenas de estações de rastreamento. O 3I Atlas estará exatamente onde os cientistas preveem que estará, dentro de incertezas de medição de algumas centenas de quilômetros em uma distância de centenas de milhões de quilômetros. A incerteza não está na trajetória. A incerteza está no que observaremos quando ele chegar lá. Comece com o cenário mais otimista, da perspectiva daqueles que esperam que isso seja realmente apenas um cometa. O 3I Atlas continua se comportando como tem feito desde o periélio. A atividade diminui gradualmente à medida que se afasta do Sol. O brilho diminui dos níveis atuais de magnitude 11 ou 12 para magnitude 14 ou mais fraca até o final do ano. Observações espectroscópicas mostram emissões contínuas de vapor de água e dióxido de carbono a taxas decrescentes, consistentes com modelos de aquecimento solar, sem correções de curso, sem sinais anômalos, sem brilho inesperado ou mudanças estruturais. Os astrônomos publicam artigos sobre características incomuns, mas, em última análise, naturais. O objeto desaparece da consciência pública. A vida continua como antes. Esse cenário é possível. Pode até ser provável, dependendo das suas premissas iniciais. Mas não é o cenário para o qual os governos estão a se preparar. Não se ativa a FEMA, coordena-se o rastreamento militar internacional e informa-se líderes religiosos sobre um cometa que desaparece de forma previsível. Os preparativos sugerem que os tomadores de decisão acreditam que outros cenários são mais prováveis. Considere o cenário 2. O 3I Atlas exibe um comportamento durante a aproximação máxima que desafia as explicações naturais, mas não prova definitivamente a origem artificial. Talvez os níveis de atividade aumentem em vez de diminuírem, apesar da distância crescente do Sol. Talvez as observações espectroscópicas detectem emissões que não correspondem à composição cometária esperada. Talvez a trajetória mostre pequenas correções de curso inconsistentes com a liberação passiva de gases. Talvez as observações de rádio detectem sinais estruturados que poderiam ser processos naturais de plasma ou algo mais. Este é o cenário interessante, mas ambíguo, aquele em que o debate científico se intensifica, em que alguns pesquisadores defendem explicações naturais exóticas, enquanto outros sugerem que a origem artificial continua sendo possível, em que a cobertura da mídia explode com opiniões conflitantes de especialistas, em que os governos emitem declarações cuidadosamente redigidas, reconhecendo observações incomuns, ao mesmo tempo em que enfatizam a incerteza e a análise em andamento. Este cenário cria turbulência social máxima com compromisso oficial mínimo. As pessoas exigem respostas. Os cientistas não podem fornecer respostas definitivas. As teorias da conspiração florescem. Algumas populações entram em pânico,
Outras descartam tudo como exagero. A confiança nas instituições se deteriora ainda mais, pois as pessoas concluem que estão sendo deliberadamente mantidas no escuro. Este é o cenário de pesadelo para as relações públicas e a estabilidade social. É também, de acordo com várias fontes, o que alguns analistas consideram o resultado mais provável. Agora considere o cenário 3, aquele que ninguém discute publicamente, mas todos os envolvidos estão a pensar. 3. O Atlas faz algo em 19 de dezembro que não pode ser explicado por processos naturais. Talvez ele faça correções de trajetória muito grandes e precisas para serem atribuídas à liberação de gases. Talvez ele emita sinais de rádio com modulação ou conteúdo informativo óbvios. Talvez sua estrutura se torne visível em imagens de alta resolução, revelando geometrias incompatíveis com a acreção natural. Talvez se fragmente de maneiras que exponham estruturas internas claramente artificiais. Talvez libere objetos menores que manobram independentemente. Talvez aconteça algo que torne a hipótese da origem artificial não apenas plausível, mas inevitável. Se isso acontecer, os protocolos de comunicação entram em ação. Os chefes de Estado são informados imediatamente. O secretário-geral da ONU divulga uma declaração preparada. As agências espaciais em todo o mundo coordenam anúncios em vários idiomas, programados para alcançar o público global simultaneamente. A mensagem enfatiza vários pontos. A Terra está segura. Não há ameaça. Esta é uma descoberta científica histórica. A cooperação internacional continuará, a análise está em andamento, mais informações serão fornecidas assim que estiverem disponíveis. Líderes religiosos emitem declarações de apoio enquadradas nas suas respectivas tradições teológicas. As plataformas de redes sociais ativam políticas de moderação pré-planeadas para combater a desinformação e o pânico. Os serviços de emergência são colocados em alerta para possíveis distúrbios civis, embora publicamente isso seja atribuído a uma preparação de rotina não relacionada. Esse é o manual. Se funciona ou não depende do que realmente acontece e da clareza das evidências. Se as observações deixam margem para dúvidas, se os especialistas podem argumentar de forma plausível sobre as interpretações, a situação permanece controlável. Mas se ocorrer algo inegável, que qualquer pessoa com um telescópio possa verificar, que observadores amadores fotografem e publiquem online antes mesmo do início das declarações oficiais, então o controlo da narrativa torna-se impossível. Nesse caso, não se está a gerir a informação, mas a reação. E uma reação dessa magnitude a notícias tão profundas é imprevisível. O Southwest Research Institute propôs um conceito de missão no início deste ano para interceptar o 3I Atlas usando os recursos de lançamento existentes. A espaçonave aceleraria para igualar a velocidade do objeto e realizaria uma aproximação, capturando imagens de alta resolução e dados espectroscópicos. A janela de lançamento se abre em 2029 ou 2030, capturando o 3I Atlas em algum lugar além da órbita de Júpiter, antes que ele saia do sistema solar permanentemente. A missão só alcançaria o objeto aproximadamente em 2033, mas representaria a melhor oportunidade da humanidade para uma análise detalhada de perto. O financiamento ainda não foi aprovado, o projeto ainda não foi finalizado, mas o conceito existe e se 19 de dezembro fornecer razões suficientemente convincentes para investigar mais a fundo, essa missão poderia passar de conceito a programa financiado com notável rapidez. O programa espacial da China teria discutido conceitos de missão semelhantes internamente. A Rússia tem capacidades espaciais que poderiam ser utilizadas para a interseção. A Agência Espacial Europeia poderia fazer parceria com colaboradores internacionais em uma missão conjunta. Se o 3I Atlas for o que alguns cientistas suspeitam, a primeira nave espacial que a humanidade enviar para alcançar e estudar um objeto interestelar não terá falta de financiamento ou apoio político. Ela se tornará a missão espacial de maior prioridade da história. Todas as nações com programas espaciais vão querer participar. O retorno científico seria incalculável. E se o objeto for artificial, o valor da inteligência transformaria a nossa compreensão da tecnologia, da engenharia e do que é possível. Mas isso ainda está a anos de distância. 19 de dezembro está a 6 semanas de distância. 6 semanas até a melhor oportunidade de observação que teremos, quando o 3I Atlas transitar pelo sistema solar interno antes de seguir para além de Júpiter e para o escuro além.
O que acontecerá nessas 6 semanas depende em parte do que o objeto fizer, em parte do que os observadores detectarem e em parte das decisões tomadas nos escritórios do governo sobre quais informações divulgar e quando. Os astrônomos amadores têm um papel crucial. Eles são a rede de observação distribuída que os governos não podem controlar. Milhares de pessoas com telescópios, câmaras e ligações à internet. Se algo extraordinário acontecer, eles verão, eles documentarão, eles partilharão. É por isso que a União Astronômica Internacional coordenou a campanha de observação de 2 meses, envolvendo astrônomos amadores em todo o mundo. É melhor tê-los organizados partilhando dados através de canais estabelecidos, seguindo protocolos de observação padronizados, do que operando independentemente, sem coordenação. É melhor que as suas descobertas fluam através de instituições científicas que podem fornecer contexto e análise do que explodirem nas redes sociais sem uma estrutura para interpretação. As diretrizes da campanha, publicadas no final de outubro, fornecem instruções específicas de observação, configurações sugeridas de equipamento, janelas de visualização ideais com base na localização, formatos de dados para partilha de observações, informações de contato de astrônomos profissionais que podem fornecer orientação e responder a perguntas. É notavelmente bem organizado para algo montado em apenas alguns meses, quase como se a estrutura já existisse, à espera de um alvo apropriado. Quase como se alguém tivesse antecipado a necessidade de coordenar esforços de observação amadora em massa para um objeto de interesse especial. Quase como se não fosse a primeira vez que tais preparativos fossem feitos. Porque há algo que a maioria das pessoas não sabe. Os protocolos usados para o 3I Atlas não são totalmente novos. Eles foram adaptados de planos de contingência confidenciais, desenvolvidos após a passagem de Oumuamua pelo Sistema Solar em 2017, após esse primeiro visitante interestelar confirmado, após a controvérsia sobre se poderia ser artificial, após os debates sobre o tempo de observação insuficiente e as oportunidades perdidas, várias agências desenvolveram estruturas para lidar com objetos interestelares futuros de forma mais eficaz. Essas estruturas anteciparam cenários que variavam de simples interesse científico a uma potencial origem artificial. Elas delinearam estratégias de comunicação, coordenação de observação, mecanismos de cooperação internacional e protocolos de informação pública. O 3I Atlas é o primeiro teste real dessas estruturas. O dia 19 de dezembro mostrará se elas funcionam. O momento é notável. O dia 19 de dezembro cai perto do solstício de inverno no hemisfério norte, o dia mais curto do ano. Simbolicamente rico, se você for inclinado a esse tipo de pensamento. Também é praticamente significativo, porque proporciona o máximo de horas de escuridão para observação a partir das latitudes setentrionais, onde se localizam a maioria dos principais observatórios. Não está claro se isso é coincidência ou se a trajetória do 3I Atlas resultou naturalmente na aproximação mais próxima, ocorrendo perto do solstício. A mecânica orbital sugere que é natural. Mas a mecânica orbital também sugeria que a trajetória de chegada perto da fonte do sinal WOW era natural, até que se calculou a probabilidade e percebeu-se que era estatisticamente extraordinária. Acumule coincidências extraordinárias suficientes e elas deixam de parecer coincidências. Esse é o argumento básico de Avi Loeb. Quando se encontra um objeto que exibe múltiplas anomalias, cada uma individualmente improvável, mas não impossível, é preciso considerar seriamente a hipótese de que não é natural. É preciso aplicar o mesmo rigor analítico que os cientistas aplicam a qualquer outra questão, testando hipóteses contra evidências, seguindo os dados aonde quer que eles levem. E se os dados apontam consistentemente para uma origem artificial, é preciso reconhecer essa possibilidade, em vez de distorcer explicações naturais para se adequarem a observações que elas não explicam adequadamente. O dia 19 de dezembro fornecerá mais dados. Dados melhores. Dados de uma distância mais próxima, com instrumentos mais capazes, em condições ideais de observação. Dados que irão resolver ambiguidades ou aprofundá-las. Dados que podem confirmar que o 3I Atlas é um cometa interestelar incomum, mas natural, ou podem revelar características que exigem que enfrentemos seriamente a alternativa. Aconteça o que acontecer, o mundo estará a observar. Astrônomos profissionais em grandes observatórios, astrônomos amadores em quintais em todo o mundo,
analistas governamentais em estações de monitorização, militares a rastrear através de sistemas confidenciais, organizações de comunicação social a preparar notícias que podem nunca ser publicadas ou que podem tornar-se a maior notícia da história da humanidade. Milhares de milhões de pessoas que ouviram algo sobre um cometa interestelar a aproximar-se da Terra e estão vagamente curiosas sobre o que acontecerá a seguir. E um grupo muito menor, aqueles que têm prestado muita atenção, aqueles que notaram as anomalias e as evasivas oficiais e os preparativos extraordinários, que entendem que 19 de dezembro pode ser o dia em que tudo mudará, ou talvez não. Pode ser um belo cometa observado por entusiastas e estudado por cientistas e esquecido por todos os outros em poucas semanas. Pode desaparecer na obscuridade astronômica, uma nota de rodapé em catálogos de objetos interestelares, lembrado principalmente por ser o terceiro visitante desse tipo que detectamos. Esse resultado é possível, talvez até provável, mas se você é um governo mundial, se é responsável por manter a estabilidade social e a confiança pública, não pode assumir o melhor cenário. Tem de se preparar para alternativas. E os preparativos, as reuniões confidenciais, o rastreamento militar, a ativação da FEMA, as consultas religiosas, os protocolos de comunicação, tudo sugere que aqueles que têm acesso ao quadro completo não estão a apostar no melhor cenário. 40 dias. É o que temos. 40 dias até que o 3i Atlas alcance a aproximação máxima. 40 dias para os preparativos finais, observações de última hora, planeamento coordenado. 40 dias até 19 de dezembro de 2025, a data que pode marcar o dia em que a humanidade confirmou que compartilha a galáxia com outras inteligências, ou pode marcar o dia em que observamos um cometa realmente interessante. De qualquer forma, saberemos em breve. O objeto está a aproximar-se, os telescópios estão prontos, o mundo está a observar. E qualquer que seja a verdade que o 3i Atlas traga, quaisquer que sejam os segredos que ele possa revelar, quaisquer que sejam as perguntas que ele nos obrigue a enfrentar, o dia 19 de dezembro trará respostas. Estejamos prontos para essas respostas ou não.